Segregação de massas é aprovada na Câmara de Catanduva. SEI que investiga a Associação Bom Pastor realiza conduções coercitivas. Mais de 400 aves em situação de maus tratos são resgatadas em Catanduva. Olá, boa noite. A Comissão Especial de Inquérito criada pela Câmara Municipal de Catanduva, com o objetivo de apurar os fatos relativos aos supostos loteamentos da Associação Bom Pastor, prepara novas convocações de agentes públicos do município para prestarem depoimentos. Os nomes dos membros de alto escalão do governo municipal que participarão das oitivas serão revelados nos próximos dias, assim como as datas e os horários das tomadas de depoimentos. De acordo com nota da Câmara de Catanduva, o objetivo desse trabalho é prestar esclarecimento a milhares de famílias que investiram suas economias na compra de terrenos oferecidos pela Associação Bom Pastor, que por anos foi presidida por Padre Osvaldo, mas que passados 5 anos, desde o lançamento do projeto, ainda não receberam seus imóveis. Já amanhã, quinta-feira, a SEI realizará a condução coercitiva da presidente e do tesoureiro da entidade. Os depoimentos estão marcados para começar a partir das 9 horas da manhã e ocorrerão no plenário do Legislativo. Marilza Dineuza Honório da Silva Pinto, presidente da associação, e Rogério Domiciano Pinto, tesoureiro, haviam sido convocados para as oitivas realizadas na semana passada, mas não compareceram e nem deram justificativas. Diante da recusa de ambos em prestarem esclarecimentos, os vereadores, membros da comissão, Maurício Gouveia, Gleison Begali e Marquinhos Ferreira, deliberaram pelo pedido de condução coercitiva. A solicitação foi acatada pela primeira vara criminal da comarca de Catanduva, que determinou a presença obrigatória de Marilza e Rogério nas oitivas. Caso os dois se recusem, serão conduzidos pela polícia. Também na sessão de ontem foi aprovado pela maioria dos vereadores o projeto de lei complementar que implementa a segregação da massa dos servidores públicos municipais para fins previdenciários, fruto de estudo feito por consultoria contratada a fim de sanar o déficit autorial do IPMC. Na realidade, isso aqui é um doce amargo para o funcionalismo público. Eu quero dizer a vocês que eu acho que esse projeto prejudique muito os nossos funcionários públicos, principalmente aqueles, enfim, todos, porque todos vão se aposentar, vão se, de uma forma ou de outra, se beneficiar de sua aposentadoria. E esse projeto eu vejo que compromete e muito o funcionalismo. Isso aqui vai chegar um período, daqui 5 anos, que 5 anos a prefeitura sustenta essa situação. Depois de 5 anos, 6 anos, talvez muitos de nós não estejam mais aqui nessa casa, alguns, os mais novos, Maurício, vereador Gordo, que são novos, Maurício, Toso, a Ivânia, o Patrick, o Pereira, eu não sei, Pereira? Não, vou disputar só mais 5 legislaturas. Então você vai estar. Daqui 7 anos, gente, eu quero ver o funcionário público e quero andar de cabeça erguida. Quero andar de cabeça erguida. Eu não quero ser abordado na rua, falar: olha, você lembra que em 2023 o seu voto, você prejudicou a minha família. Eu não tenho problema algum em dizer que até este momento o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa
que eu acompanho, foi um dos prefeitos que mais fez até esse momento para o funcionalismo público. Eu não posso ser injusto de subir nessa tribuna e dizer que ele não fez pelo funcionalismo público. Mas, como falou o presidente da casa, é um abraço de urso. Vocês sabem como que o urso abraça, né? O abraço dele, ele mata. Nós não vamos sentir daqui 1 ano, daqui 2 anos. Como disse o Marquinhos, talvez a gente não esteja aqui na Câmara. Mas a gente vai estar acompanhando as coisas da nossa cidade. Então eu não quero levar comigo esse peso de votar e tirar do funcionalismo público o seu bem maior, o seu troféu, que é a sua aposentadoria. Porque eu sempre externei aqui, esse foi o posicionamento também de vários outros vereadores, que nós votaríamos não por nós próprios, por nossa concepção, mas muito mais pelo que o próprio servidor encontrasse como sendo o correto para ele, porque eu não estou legislando nesse momento aqui em algo palpável. É difícil de você prever, são números, cálculos, para se você chegar realmente a um fator aqui, a um ponto determinante do que é o correto e o que é o correto ou o incorreto, é muito complicado. São muitas variáveis, diz respeito à economia, variações, enfim. Nós debatemos aqui na casa, fizemos audiências, trouxemos aqui profissionais que poderiam determinar ou definir alguns caminhos, mas os servidores, por si só, ainda não sabem qual o caminho também melhor a ser tomado. A gente sabe que da forma como tem sido feito, como está caminhando, chega num determinado momento em que entra em colapso o sistema, mas também a redução de mais de 2 milhões mensais nos cofres, na poupança dos servidores, é difícil também acreditar que isso pode ser salutar para o sistema previdenciário dos servidores municipais. Mas é um déficit causado de 1966 a 1998. Naquele tempo ainda não havia as contribuições como há hoje, e ali é que foi criado o déficit, corrigido a partir de 98, porém o déficit continuou. E é por isso que é feito um cálculo. O déficit não é real, é um cálculo de quando é que vai faltar algum dinheiro para o IPMC se esse déficit continuar. E o que está sendo feito aqui é algo que eu parabenizo o Padre Osvaldo por tentar resolver isso. Parabenizo a Secretaria de Finanças através do Wellington, que eu tirei muitas dúvidas com ele, muitas dúvidas com o Wellington, muitas dúvidas com muitos servidores também da nossa prefeitura sobre o projeto. E quando nós olhamos para o problema que o padre tinha, de um déficit que não existe, mas que a prefeitura tinha que ficar aumentando o repasse todos os anos, apenas por um cálculo, não porque está faltando dinheiro de fato, o padre ele decide fazer uma segregação, aonde a partir de agora, a partir da segregação das massas, ele paga o déficit real, não é mais um cálculo, é aquilo que de fato precisa ser pago, o prefeito vem a pagar. Ainda falando sobre política, recebemos em nossa bancada o Dr. Newton Cândido. Quarta-feira, hoje é dia de clima político e, para variar, a temperatura está lá em cima, clima muito quente, e aqui conosco para falar sobre política, Dr. Newton Cândido. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, boa noite, internautas que estão assistindo o Jornal Conecta. Estou à sua disposição. Bom, vamos começar já
por uma notícia bastante importante, que foi a aprovação ontem na Câmara Municipal sobre a segregação de massas, que é a contribuição dos funcionários públicos ao IPMC. E a votação foi 9-3 a favor da aprovação. Bom, eu particularmente sou contra a segregação de massa, mas tenho que deixar claro e salientar que o IPMC precisava de uma mudança. Não é possível os valores que a prefeitura arrecadava. Sempre me posicionei contra e continuo me posicionando contra. Entendo que a segregação de massa não era o melhor caminho. Tinha que continuar o dinheiro no IPMC e a prefeitura fazendo a diminuição das alíquotas anualmente e controlando aquele dinheiro lá no IPMC. Com a segregação de massa, no primeiro momento, ela vai sobrar muito dinheiro para o padre. Eu acredito que nos próximos 18 meses vai sobrar cerca de 40 milhões no caixa da prefeitura. Só que, com o passar dos anos, esse valor vai diminuindo até chegar no zero. E aí que vai começar a discussão para valer como o que vai dar, se é correto ou não. Quero salientar que sempre fui a favor da mudança, não achava justo, porém, achei que não era o caminho mais certo. Mas a Câmara achou correto, o padre achou correto, e aí o tempo vai ter. Agora vai sobrar 40 milhões na mão do padre, que ele poderá fazer mudar a cara da cidade. Dr. Newton, um outro assunto que eu gostaria que você comentasse e até explicasse mais detalhadamente a quem está assistindo o Conecta. Esteve aqui também, já nessa bancada, o ex-prefeito Afonso Macchione Neto, falando sobre a suspensão dos seus direitos políticos. E parece que você tem informações ou você quer fazer comentários sobre essa situação. Não. Ele está impedido de se candidatar e votar, parece que ele readquiriu esse direito, mas todo mundo pergunta, afinal de contas, o ex-prefeito está ou não com os seus direitos suspensos? Ô Marcos, eu assisti a entrevista do ex-prefeito Macchione aqui no Conecta e precisa assim, o que a gente tem que deixar claro são duas situações. Primeiro, a lei de improbidade administrativa mudou e isso também ajuda o ex-prefeito Macchione. Favorece. Favorece. A outra situação é que o crime de improbidade do prefeito Afonso Macchione é de pequeno potencial ofensivo. Ou seja, as contas do Macchione, do Carnaval, não é do ônibus, é do Carnaval, que transitou em julgado, e por isso que a Câmara foi acionada, ou seja, ele tinha sido condenado pelo Poder Judiciário, e a Câmara, e por isso que o processo foi para a Câmara Municipal. Quando foi para a Câmara Municipal, o ex-prefeito Afonso Macchione já estava cassado, com seus direitos políticos suspenso. Por essa razão, a Câmara foi referendar o que o Poder Judiciário tinha feito. Não é por causa do ônibus, é por causa das contas do Carnaval. Então, eu entendo que, pequeno potencial ofensivo, o prefeito Afonso Macchione poderá, na minha opinião, ser candidato. Agora, então precisa salientar uma outra coisa. Outra situação que é verdade, e eu procuro primar pela verdade, e essa que é a realidade, é que o crime de improbidade, o Afonso simplesmente não meteu a mão no dinheiro, ele não pôs a mão no dinheiro, ele só não cumpriu determinadas regras da lei de licitação. Então, é para ser justo, o que é certo, o que não é certo. Eu procuro ser justo sempre nas minhas colocações. Dr. Newton, mais um outro assunto que hoje foi bastante comentado, a divulgação do resultado do censo 2022. E todos afirmavam que
Catanduva tinha uma população de 120 mil habitantes. E nós temos números exatos aqui, como 115.785 habitantes. E nós tivemos recentemente a aprovação de uma lei na Câmara Municipal, né? Uma votação que favoreceu o aumento de cadeiras, de 13 para 19, e aumento de salários. Mas o aumento de salários não está em questão aqui, não está no contexto hoje, nessa entrevista. Mas sim a população de Catanduva. Com esse número divulgado pelo IBGE, pelo Censo 2022, como fica a situação com relação ao número de vereadores de Catanduva? Na minha opinião, a lei é nula. Porque a lei foi feita com base que Catanduva tinha 120 mil habitantes. 120 mil habitantes dá direito a ter 19 vereadores. Com esse número de 115, Catanduva não tem 19 vereadores. Como a lei é taxativa... Diminui ou ele volta aos 13? Volta aos 13, na minha opinião. Não tem... a questão é taxativa, ela não é meramente elucidativa, né? Então, volta aos 13 vereadores. Né? Então, essa que é a questão. Esse é um dos argumentos do doutor Fábio Manzano na lei, na ação dele, que ele ingressou, um dos argumentos. Tem vários outros, né, que estão alegados lá. Mas esse é um dos argumentos. Entendo que a lei é nula e Catanduva volta aos 13 vereadores. Muito obrigado, doutor Nilton, pela sua participação aqui no Clima Quente. Na próxima quarta-feira tem mais. Esperamos que a temperatura caia um pouco, né? Esperamos que a temperatura caia. Eu só queria mandar... Hoje tomei um café e comi um lanche lá no Bem Coado de presunto Parma, que é uma delícia. Ah, tá. Fica ali na Avenida Orlando Zancanner, ao lado da loja Marca da Moda, se não me engano. Uma delícia. Valeu. Fica como jabá. Fica como jabá, né? Da minha sobrinha Mariana. Grande abraço. Mais de 400 aves em situação de maus tratos foram resgatadas na manhã desta quarta-feira em uma casa aqui em Catanduva. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, todos os pássaros são espécies nativas e exóticas e estavam sendo mantidos em cativeiro. O local estava bastante sujo, sem ventilação ou espaço para os animais. Alguns deles ainda foram encontrados mortos por falta de água e alimentação. As 436 aves foram apreendidas e 2 homens, sendo pai e filho, foram multados em R$1.300.000. De acordo com a Polícia Ambiental, essa foi a maior apreensão de aves na região. Agora, já resgatados pelas autoridades, os pássaros passarão por uma avaliação veterinária. Como é de praxe, em toda quarta-feira, aqui no Jornal Conecta, recebemos vereadores para um bate-papo franco e aberto, para que você, cidadão catanduvense, saiba ainda mais o que está acontecendo na sua cidade. Falamos hoje com o vereador Gleison Begali. Hoje, quarta-feira, estamos recebendo aqui o vereador Gleison Begali, né? A gente deu espaço aqui para que os vereadores pudessem vir, falar um pouquinho sobre os seus projetos. É uma prestação de contas para você, cidadão, para você, catanduvense. E hoje, Gleison Begali, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Conecta. Boa noite. Boa noite, Natália. Um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês, poder trazer aqui para o seu público, para Catanduva, informações aí importantes sobre o Legislativo, sobre o meu mandato, sobre o nosso trabalho aí para uma Catanduva sempre melhor. Muito obrigado. E você também é membro, né, da SEI do Loteamento Bom Pastor, e a gente vai falar também um pouquinho sobre isso hoje. Estou à disposição. Então, você como professor, o que tem feito aí? Quais são os projetos para a área, então, de educação, esporte? Fala um pouquinho para a gente. Bom, Natália, eu costumo falar, né, que existem alguns pilares que geralmente norteiam os trabalhos dos vereadores
áreas que encontram mais afinidade, que se projetaram através de alguns tipos de trabalho, enfim. E eu, durante a minha carreira toda, durante o meu trabalho, que me trouxe, né, aquilo que me fez chegar até o cargo de vereador, dentre eles, uma ligação muito forte com o esporte, uma ligação muito forte com a área da educação, há 26 anos, né, dentro de sala de aula. Xadrez. Com xadrez, informática, orientação profissional, jogos educativos, enfim, projetos educacionais. E também uma atividade também bastante ativa dentro de associações, entidades, enfim, trabalho na área social. Então, realmente, esses trabalhos têm norteado também o meu mandato. A gente tem buscado estar presente nas escolas, na área esportiva, elaboramos também alguns projetos de lei. E mais do que elaborar projetos de lei ou de legislar sobre o assunto, é estar atento, é acompanhar, né, o desenvolvimento da educação de Catanduva, do esporte, da cultura, enfim. Fazer de Catanduva, né, como se tem falado muito aí, uma cidade capital do terceiro setor, é buscar atuar de forma a poder contribuir substancialmente para o crescimento da nossa cidade. Eu acho que é óbvio que quem executa, quem realiza as grandes ações, né, quem de fato pode colocar em prática tudo aquilo que a gente pensa, a gente imagina, é o Poder Executivo. Mas, enquanto vereador, nossa função primaz ali de fiscalizar, dar opiniões, né, de buscar soluções, propor encontros com a sociedade, tem dado aí o sentido para o nosso mandato em busca aí dessas áreas. Vereador, você conseguiu aí recentemente até uma quantia de R$500 mil aí para a saúde, né? Uma verba importante. Exatamente. Até quero aqui destacar a atuação do deputado federal Luiz Carlos Mota. Mota, desde que assumiu o mandato, se tornou um grande amigo, mais do que um deputado federal que traz emendas para Catanduva, é um amigo da nossa cidade, presente, atuante, todos os anos encaminha verbas, emendas para o nosso município, então já tem aí uma lista de serviços prestados. No ano passado, eu consegui com ele 2 emendas, uma de 300 mil e outra de 200 mil. Estive esses dias já na prefeitura, conversando com o Rodrigo, que foi já dado, inclusive, os primeiros processos ali internos, a verba já aparece no sistema, já foi dado o aceite, já está em fase já de conclusão. Que vai direto para o TEA, para esse projeto. Então, como é uma verba carimbada para a saúde, a gente buscou aí algo também que tem alguma correlação com o nosso trabalho. Então, estou com um projeto já escrito, a gente vai ter uma reunião marcada essa semana com o secretário de saúde. Nós vamos apresentar para ele esse projeto, né? Falar para ele da vontade que a gente tem de trabalhar, né? De desenvolver. A gente sabe que já tem inúmeros trabalhos formidáveis dentro de Catanduva, mas existe ainda alguns setores, algumas áreas que ainda carecem de alguma atenção. Então, nós estamos aí com um projeto elaborado, construído aí por várias mãos, para que a gente possa dar uma atenção ainda maior para os nossos alunos. A gente sabe hoje que a proporção, né, o crescimento desse transtorno tem sido cada vez maior. Acho que agora, se eu não me engano, hoje está sendo aberto aí o censo, né, e o censo incluiu, inclusive, essas questões, né, desses transtornos. Que é o transtorno do espectro autista. Exatamente. E eu acho que a gente vai cada vez mais ouvir falar de políticas públicas voltadas para essas síndromes, para esses transtornos. Porque a gente vê que a sociedade tem se movimentado mais, né? A gente vê que o terceiro setor tem abraçado essa causa. A gente não vê tanto prefeitura, né? Acho que não tem tantas políticas públicas voltadas, né? Mais terceiro setor que tem feito alguma coisa a mais para o pessoal autista. Exatamente. Nós temos exemplos fantásticos em Catanduva, né, como o programa da Maragabas. Corujas do Bem, né? A escola lá. A escola, enfim, programa Corujas do Bem. Temos a própria PAI. A PAI. E existem outras iniciativas. E a gente agora busca também
já agradecendo aí o deputado federal Mota, mais uma vez reiterando aí, nós vamos apresentar agora para o Executivo esse projeto e a gente vê aí, né, uma possibilidade de realmente iniciar um projeto transformador aí, que de fato, mão na massa mesmo, com inúmeras terapias, atuações diretas, acompanhamento domiciliar, acompanhamento escolar, enfim. Modéstia à parte, eu participei ativamente da construção desse projeto, obviamente com o apoio de profissionais, né, ligados à área, mas sentei lá no computador, pegava as ideias, colocava no papel, mandava o pessoal corrigir. Estava aguardando esse projeto aí, meio que guardadinho aí as 7 chaves, praticamente não divulguei. Eu acho que publicamente, eu acho que é a primeira vez que estou falando sobre ele. Que é importante, né? As mães também se sentem um pouco mais acolhidas, né? Exatamente. Na verdade, quem mais sofre em tudo isso são as famílias, as mães, né? De forma especial. Bom, vamos falar um pouquinho de SEI. Amanhã tem oitivas, né? A SEI do loteamento Bom Pastor. Então, continuam aí as oitivas. Amanhã, a presidente da Associação Bom Pastor deve comparecer, né? E o tesoureiro, porque eles não foram assim que foram convocados na segunda-feira da semana passada, mas foram, né, chamados aí na coercitiva, vão ter que ir amanhã. Exatamente. Agora é uma convocação feita pelo próprio judiciário, né, impondo a eles essa obrigatoriedade, digamos assim, do comparecimento. E eu acho que, na verdade, a SEI está aí para poder ajudar a sociedade, a população, enfim, essas famílias que, de fato, adquiriram aí. Eu não sei se elas adquiriram um lote, uma cota, enfim. A verdade é que elas esperam um terreno e, na verdade, essa SEI ela vem aí ao encontro de que muitas famílias estavam cobrando, né, os vereadores sobre essa situação. Então, espero aí que eles possam ir. Não devem ir no linguajar popular, né, com o pé atrás, mas de coração aberto, para responder as perguntas, para que juntos possamos aí encontrar um caminho bom, um desfecho bom para essas famílias, seja colocando aí de fato a realidade dos fatos, né? Se existe mesmo a possibilidade desse terreno vir a ser de cada um deles, que isso se transforme, que se faça o registro dessa área, que essa área possa ser feito de fato o loteamento, com toda a infraestrutura necessária, que eles recebam esse espaço, esse terreno, para a realização, né, do sonho de todo mundo que quer ter a casa própria. Se isso de fato não puder acontecer, se houve irregularidades, se houve problemas, que isso também seja solucionado, que se devolva o dinheiro para essas pessoas, enfim. Então, eu, da minha parte, o que eu espero, tenho certeza que é também da parte dos membros da SEI, e tenho certeza também que é daqueles que idealizaram esse projeto, que se resolva. Que se resolva. Eu acho que essa é a vontade de todo mundo, né? Então, façamos o melhor aí para que isso de fato se resolva. Como que você avalia a SEI, só para a gente finalizar, que o tempo é curto aqui, mas só para a gente finalizar, como que você faz a avaliação aí da SEI? Ela vem exercendo o seu papel, o seu trabalho. Ela foi proposta na Câmara, foi aprovada por todos os vereadores. Nesse pequeno espaço de tempo aí, já juntou muitos documentos, já houve as oitivas, e ela tem feito o seu papel, que é trazer luz a esse problema, trouxe novamente à tona aí, né, no meio aí de comunicação da cidade, trouxe também esse problema novamente, e ela está aí no exercício das suas funções, das suas atribuições. Esperamos aí que tenha um desfecho feliz para todos. Gleison, gostaria de agradecê-lo, né, para você vir aqui participar, falar diretamente aí sobre os seus projetos, sobre o seu trabalho na Câmara, né? É uma prestação de contas para o seu leitor, né? Então, o pessoal que assiste aqui, se você também quiser deixar um comentário e saber, até mesmo falar qual que é o próximo vereador que você gostaria de ouvir, de saber um pouquinho mais, todos, né? Falando aqui, todos serão convidados. Todas as quartas-feiras, nós deixamos o canal aqui aberto para os vereadores. Muito obrigada, Gleison. Natália, eu que agradeço. Eu queria deixar aqui uma palavra de otimismo para a nossa cidade,
dizer que as minhas causas são nobres em busca de trabalhar pela nossa cidade. Eu quero ver uma cidade transformada pela educação. A educação é a única ferramenta que nós temos para fazer de fato uma transformação social na vida das pessoas. Ela transforma as pessoas e, consequentemente, com a transformação das pessoas, nós conseguimos transformar o nosso meio. E essa educação de qualidade, ela passa por esporte, ela passa por cultura, ela passa também por aquilo que nós temos de mais importante, que é a valorização da vida, em todos os seus aspectos. Então, tenham sempre, na pessoa do vereador Gleison Begali, uma pessoa atuante, comprometida, íntegra e que corre atrás, que trabalha de fato pela nossa cidade. Deixo aqui um abraço caloroso aí para todos aqueles que me acompanham, para os meus eleitores, para os meus alunos, para a minha família, para os meus assistentes lá, que é o Tiago e o Vitor, enfim. Quero também mandar um abraço aqui para o Richard Casal, que é o presidente do nosso partido, PDT, aqui na cidade, dizer que estamos aí sempre à disposição e trabalhando, e me coloco também à disposição de todos, gabinete sempre de portas abertas. Deixa um contato aí, se o pessoal quiser te procurar. Tem rede social também? Rede social, Facebook ou Instagram, é só colocar Gleison Begali, Begali é com 2 L's e I. Meu celular também, sempre à disposição, é o 17996135095. Só mandar um zap, que a gente está sempre à disposição. Muito obrigada, vereador. Boa noite. Boa noite. E antes de terminar o Jornal Conecta e o do Boa Noite a todos vocês, nós temos hoje que dar os parabéns ao Newton Cândido, Dr. Newton Cândido, que apresenta o Clima Político e que é nosso comentarista aqui na nossa bancada, né, Natália? Mas ele foi embora e não tinha avisado Saiu a quietinho. gente que era aniversário dele, que está fazendo mais um ano de vida. Então, nós aqui do Jornal Conecta gostaríamos de parabenizá-lo. O senhor saiu de fininho, mas não se esqueça, o senhor deve o bolo para a gente. Uma boa noite a todos e até amanhã.